De 2016 para cá, a gente tem visto uma piora contínua dos números, né? Uma situação, ela é muito nítida. Nesse ano, a piora foi acelerada, né? Quer dizer, as coisas pioraram, parece que é um caminhão descendo a ladeira que, né, ficou sem freio, né? Então você vê, eu vou dar só alguns números aqui. Em um ano em que o mercado como um todo cresceu 17%, eu me refiro aos 35 clubes que nós analisamos aqui, 17% de crescimento, o Corinthians teve queda de 9% nas receitas, de 9% nas receitas. Essa queda de 9%, ela foi acompanhada por um aumento das despesas de 23%. Então o cara teve 9% de queda nas receitas, mas elevou em 23% as despesas. E essa elevação foi basicamente em folha salarial e contratação de jogadores, né? Quando você tem 9% de queda e 23% de aumento de despesa, você produz um déficit gigante. 177 milhões de reais, 115 milhões no clube, no futebol, 61 milhões no clube social. 177 milhões de reais, o segundo maior déficit da história do futebol brasileiro. Ele bateu o Botafogo de 2014 e ficou atrás agora somente dessa coisa do Cruzeiro que a gente viu esse ano. E como consequência, o patrimônio líquido do clube caiu 94% para 12 milhões, um patrimônio líquido que em 2016 era de 321 milhões de reais e agora caiu para 12 milhões. E o endividamento líquido explodiu 39% para 765 milhões, um dos 4 maiores do Brasil, e todos mais ou menos na mesma casa, Botafogo, Cruzeiro, Inter e Corinthians, com um atenuante para o Inter porque o estádio está na conta e um agravante para o Corinthians porque o estádio não está na conta, né? E a gente sabe, né, o resultado disso dentro de campo, é perda da capacidade de investimento ou tentar manter a capacidade de investimento fazendo mais loucuras. Tem alguns dados nesse balanço do Corinthians aqui que a gente examina que eles chamam demais a atenção. A gente costuma ver com lupa os balanços de vários clubes, mas esse do Corinthians particularmente, ele tem umas coisas que elas chamam bastante atenção, né? Primeiro, quando você olha, chama atenção a quantidade de atrasos de pagamentos de impostos, assim, né? Explodiu os atrasos de recolhimento de imposto de renda na fonte e fundo de garantia, né? Número que teve um aumento brutal. A parte de empréstimos também, o clube tem quase 100 milhões hoje tomado no mercado financeiro, 97 milhões tomados entre bancos e empréstimos de 2 pessoas físicas, que eu confesso que eu não sabia, soube ao vivo na live hoje, porque o Munir me falou. Eu comentei para ele que tinham 2, na parte de empréstimos do clube, ele tem 97 milhões tomados de bancos, Daicoval, BMG, uma média de 15% ao ano de custo desses empréstimos, tá? Isso com uma inflação aí de 0 e uma Selic aí indo para 2%, ou em torno de 2%. Mas ele tem um empréstimo do Giuliano Pacheco, que a gente soube que é o Juliano Bertolucci, e o Carlos Alberto Leite Coutinho, que eu fui lendo, e daí durante o Munir falou, esse é o Carlos Leite, que é 6 milhões e 700 mil. O empréstimo do Juliano custa 19% ao ano, e o empréstimo do Carlos Leite custa 25% ao ano. Isso aqui não é nem a agiota faz esse preço hoje em dia, mas é mais barato, né? Imposto de renda retido na fonte, né? O nome já diz, retido na fonte. E fundo de garantia. Essa dívida não, o a pagar no final do ano de 2018 era de 43 milhões. Esse valor pulou para 111 milhões. Fazendo uma conta de padaria, dá para supor que não foi recolhido nada no passado. O clube simplesmente acumulou. E uma outra coisa que chama muita atenção, na parte da receita, olha, o Munir fez um levantamento aí brilhante, aí, que ele comparou todo mundo. Eu não estou achando aqui agora, porque ele passou no WhatsApp hoje de manhã, mas tem uma conta de receita. Aqui, Fernando. Então, tem a conta de receita do Corinthians,
que o balanço é muito pouco, eles abrem demais contas pouco relevantes e algumas contas muito relevantes eles não abrem. Por exemplo, tem uma conta fornecedores de 114 milhões que a gente não abre o quê? Não sabe o que é. Ali a gente sabe que estão atletas, dívidas com clubes, dívidas com empresário, um monte de coisa, mas não sabemos. Outra coisa, Juca. Pois é, transparência, né? Outra coisa, são 20 milhões de reais de receitas que do ano passado para cá, eles estão englobando nas receitas, 20 milhões 970 mil, com premiação, fiel torcedor e loterias. Loterias deve ser uns 2,5, premiações eu não sei quanto é, mas entre premiações e fiel torcedor, nós estamos falando de uns 18 milhões. Muni, fala aí quanto foi... eu acho que você está com match day, você não está com bilheteria... Você não está com sócio-torcedor separado aí, né? Não, mas eu consigo encontrar aqui. Já passo para sócio-torcedor de quem, Fernando? Sócio-torcedor de alguns clubes aí, só para comparar com o Corinthians, porque o do Corinthians foi algo em torno de 18 milhões de reais, mas você pega, por exemplo, o Grêmio foi 80. O Internacional foi 80 milhões. Pouquíssimos clubes. O Bahia foi 30 milhões, Ju. Pouquíssimos clubes tiveram uma arrecadação com sócio-torcedor tão baixa quanto o Corinthians. O Inter 74 também. 74 milhões, quer dizer, os gaúchos com... E o Corinthians com uma quantidade de sócios grande, os sócios que pagam um ticket alto, né? Flamengo mais 60, a diferença é grande, né, Fernando?